Definitivamente o suplemento que eu mais recebo dúvidas por direct, alunos meus da consultoria, pessoas que eu encontro na rua, sei lá, é a creatina. E uma das dúvidas mais principais é: a creatina eu devo tomar antes ou depois do treinamento? Então já clica no gostei para dar aquela fortalecida boa. Se inscreva aqui no canal, pois pesquisas apontam que você ganha um vídeo por dia se inscrevendo. E vamos então falar sobre creatina antes ou depois do treinamento. Bom, a creatina é uma junção de aminoácidos que vai criar, né, essa substância chamada propriamente creatina, e ela vai se estocar no nosso organismo. O nosso corpo já produz creatina e já tem um estoque de creatina. A gente vai estimar aí que um corpo humano médio, tá, isso bem aproximadamente, porque você pode falar de um homem de 100 quilos ou de uma mulher de 50 quilos, mas mais ou menos 180 gramas de creatina é o que um corpo humano vai carregar. Quando você faz uma suplementação, você está dizendo de ter esses estoques aumentados para mais ou menos aí 20, 30% a mais. Estou chegando ali 220 gramas totais. E quando você carrega mais creatina no corpo, o que vai acontecer de bom? Você vai ter um transporte de oxigênio melhor, e isso te ajuda a fazer a ressíntese, ou seja, você recriar, vamos dizer assim, o ADP em ATP. Calma, vamos explicar devagarinho. Adenosina difosfato e adenosina trifosfato. Difosfato, trifosfato. Quando você pega o ATP, adenosina trifosfato, e ela é utilizada para uma contração muscular, para algum processo energético, você perde uma cadeia de fosfato e o trifosfato vira difosfato. Só que o ADP para gerar energia, né, não se compara com o ATP. Logo você vai entrando em fadiga. A creatina vai atuar neste momento, transformando esse difosfato em tri, ou seja, na ressíntese do ATP, porque ele era ATP, virou ADP e você reaproveitou de novo, adicionando uma cadeia de fosfato e fazendo o ATP novamente. Então você tem um ganho de força com a creatina. Ela também tem um processo de hidrofilicidade ou capacidade higroscópica, né, que é uma capacidade de atrair moléculas de água para próximo dela. Onde a creatina se estoca? No músculo. Então, Leandrão, você está me enrolando. E cadê antes ou depois? Calma, bicho. Vamos caprichar para entender tudo. Para você poder explicar para alguém. Então, onde a creatina fica? Dentro do músculo. Se ela fica dentro do músculo, nós entendemos que essa água que vai ser atraída para ela é intramuscular. Então não atrapalha a definição nem nada. Isso daí é mitão. Mitão. Ok. Tudo isso, Leandrão, para responder o quê? Que a creatina, ela funciona no nosso organismo a partir do momento que a gente estoca ela, e ela está no estoque alto, que pode levar 2, 3 semanas, para você ter resultado com ela o dia inteiro, porque ela não vai ficar no seu músculo só na hora que você tomar, ela vai ficar direto, porque o corpo já carregou. Leandrão, então pode tomar em qualquer horário e dane-se. Tá, mas eu posso problematizar isso. E se eu mando a creatina e eu tenho um horário que eu absorvo ela melhor? Da hora. Então eu tenho que encher o meu corpo. Mas não tem um horário que aproveita ela melhor? É isso que a gente vai agora aprofundar aqui. Alguns estudos nos apontam que a creatina, ela precisa de carboidrato para se absorver melhor, porque ela tem uma capacidade insulino dependente. Ou insulínica dependente. Ou seja, ela precisa de insulina para entrar dentro do músculo. Isso, vamos dizer assim, que basicamente não há dúvidas. Só que nós temos uma bifurcação, uma dicotomização nessa tangente de discussão, que é a creatina, quando você ingere ela, por precisar da insulina, já força o organismo a produzir insulina. Como uma proteína, por exemplo. Só que se você manda o carboidrato, você libera muito mais insulina, o que é óbvio, né? Qualquer jumento vai concordar com isso. Porque você vai mandar mais carboidrato, o carboidrato dispara insulina e beleza. Só que a questão é, será que essa insulina que está sendo disparada
ela já não abrange o próprio carboidrato. Então, claro, eu vou mandar creatina, libera insulina. Eu vou mandar carbo mais creatina, aí vai mais insulina. Mas isso é óbvio. Só que será que essa insulina será que está utilizada para creatina? Esse que é o ponto. Aqui nós temos uma falta de conclusão muito assertiva, porque é difícil você mensurar o quanto tem de creatina no organismo, o quanto aproveitou. Ah, vamos dar uma observada na urina. Tudo bem. Então, o que a gente faz de conclusão aqui vamos fazer uma revisão de literaturas. Então, eu li vários estudos. O que eu posso concluir desses trabalhos para entregar um trabalho só? O que eu observo na prática com os meus alunos, que não é muito relevante. Então, você pode mandar a creatina sem carboidratos e com carboidratos, que isso causa pouca ou nenhuma diferença, pelo menos empiricamente falando. Mas, você vai mandar carboidrato na sua dieta? Sim. Eu sei que já acompanha o canal há mais tempo, sabe que não se zera carboidrato. Só em períodos extremamente específicos. Inclusive, sempre que tiver uma dúvida, vai na barra de pesquisa lendo Twin mais tema que você vai encontrar um vídeo aqui no canal. Então, se você já viu esse vídeo, você vai mandar carboidrato na sua dieta. Se você manda carboidrato na sua dieta, por que não manda a creatina junto? Pelo sim ou pelo não, vamos mandar junto com o carboidrato. É de bom senso pensar assim, pelo menos? É. Se está meio inconclusivo, temos algum estudo mostrando que o carboidrato atrapalha? Não. Então, na dúvida, vou colocar junto. Pré ou pós-treino, Leandrão? Seu desgramado. Veja só, você pode responder isso. Você já entendeu que ela pode ou não precisar do carboidrato, que o nosso corpo vai carregar ela 24 horas por dia, que qualquer horário eu posso mandar. Então, tanto faz ser no pré ou no pós-treino. Leandrão, mas quando você manda, o estoque não sobe na hora? Nós não temos um pico, alguma coisa assim? Não. Não é o que as pesquisas nos apontam, não é o que torna relevante. Então, vou mandar creatina no pré-treino para voluminizar mais a célula? Não. Acho que hoje não. Vou mandar no pós-treino porque nós temos janela de oportunidades, isso é muito mágico. Não, também não é o que vemos. Nós vemos sim um aproveitamento melhor dos nutrientes depois que a gente treina, só que esse aproveitamento fica por 24, 30 horas. Então não tem essa emergência, entende? Vou mandar lá com malto para aproveitar melhor. O carboidrato de alto índice glicêmico, ou baixo ou médio, não vai fazer diferença nesse quesito. O que a gente conclui? Pré-treino, pós-treino, ao acordar, antes de dormir. Se você quiser fracionar 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, se você quiser mandar os 5 gramas ou mais ou menos por aí, não se mostra grandes diferenças. Apenas o que nós temos que respeitar é quantidade da creatina que for pré-estabelecida, vamos dizer 5 gramas, todos os dias. Em dias sem treino ou em dias com treino. Segunda a sexta eu vou mandar no pós-treino porque é conveniente. Meto ali no shake e tal, né? Uma coisa só, disfarça o gosto, beleza. Dia sem treino, sábado e domingo eu não vou treinar, eu optei por isso. Posso. Então nesse dia eu vou mandar essas 5 gramas também, em algum momento do dia. Posso escolher uma refeição líquida para isso. Posso mandar direto na boca, água em cima e bater um almoço. Né? Não tem problema nenhum. O que eu não posso é fracassar em creatina TSD. Todo santo dia. De preferência, no mesmo horário. Porque se você treinou à noite, mandou a creatina, no outro dia você acorda de manhã e toma a creatina logo na primeira refeição, pode ficar muito perto e isso pode atrapalhar. Então, dá uma estendidinha, tá? Eu mando todo dia 3 da tarde no pós-treino. Dia sem treino, manda mais ou menos esse horário. Tranquilo. Creatina nós temos diversos mitos, perguntas, cai cabelo. Nossa, temos tanta coisa para falar de creatina. Eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que são mitos sobre a creatina, uma lista bem interessante, que se você tem dúvida do horário para tomar, provavelmente você acredita em outros mitos. Não estou te subjugando, pelo amor de Deus, mas por amostragem, vamos dizer, eu posso dizer que sim. Então dá uma conferida nesse vídeo que vai ser útil. Eu espero.